Se vocês vão venderem direto no varejo, vocês ainda têm uma lucratividade maior, mas se vai vender no atacado, cada detalhe é importante, porque tudo é custo, né, gente? Então tá, já fiz aqui meu desenho, agora a gente vai iniciar o corte. Corte dessa peça. Hoje eu vou cortar de tesoura, mas a gente vai ter a nossa aula de corte de máquina também, de infesto, para quem quer fazer alta produção. O suplex é um tecido mais pesado, o ideal é ter uma tesoura bem afiada. Essa da Mundial aqui é uma das melhores tesouras que eu já utilizei. Eu já comprei, acho que mais de 5 marcas diferentes de tesouras. Comprei uma da Touro, acho que é Touro, uma vermelha, toda de ferro até, é uma tesoura muito boa. Mas para cortar os flex, ela é muito pesada e acaba cansando muita gente. No final do dia, a gente tá com a mão bem cansada mesmo. Então essa daqui, ela é uma tesoura leve, uma tesoura macia e ela tem uma durabilidade bem boa. O fio dela dura bastante também. Mas vocês sabem que a tesoura tem que estar sempre afiando, né? Por mais que ela dure lá 10, 15 dias, dependendo da produção, né? Ela tem que ser afiada de vez em quando. Quanto mais afiadinha, menos vai ficar pesando a mão de vocês na hora do corte. Ó, esqueci de colocar o tamanho aqui no cos. Isso é muito importante. Esse aqui é o meu M e esse aqui é o meu G. Depois que a gente corta, acaba às vezes esquecendo qual é o tamanho. Quando vê, já costura a peça errada, na leg errada, já dá um problema. E desmanchar uma costura depois que a gente faz na máquina de 4 fios, pense que demora. Às vezes leva muito mais tempo. A gente perde muito mais tempo desmanchando e costurando. Essa aqui é a leg mais simplesinha, né? Tanto que o nome dela já é a leg base, então não tem muito segredo. Só posicionar, desenhar, cortar. Não precisa fazer anotação de encaixe, porque ela é toda inteira, então bem fácil de produzir mesmo. Mas no mundo da moda, essa é a que a gente menos faz. Né? Hoje, a leg que tem recortes e detalhes, ela é muito mais vendida do que a leg básica. Mas a gente vende também a leg básica para as pessoas que querem trabalhar no dia a dia. Então, às vezes, até para usar como montaria. É uma leg também coringa, né? A gente pode colocar qualquer peça. Esses retalhos aqui, ó, quando são assim, esses que a gente abre, a gente consegue ainda aproveitar para uma peça. Então, a gente guarda, né? O ideal é ter uma caixinha, algum local que tu possa guardar essas peças maiores para um outro corte. E essas que são assim pequenininhas, isso aqui já não aproveita para mais nada. Esse tá grudado. Já não aproveita para mais nada. Essas aqui já pode descartar mesmo. Ou tem gente que faz tapete ou qualquer coisa assim, então já pode descartar para desocupar espaço lá no teu ateliê. Certo? Então agora vamos para o corte, para a costura. Terminamos o corte e vamos para a costura. Agora nós vamos aprender como montar a leg base. A gente já fez o corte ali e agora como vamos montar essa parte, essa leg, essa peça. Então, assim, a primeira coisa, nós vamos fazer a marcação no cos. Nós temos que pegar as duas pontinhas do cos e marcar o meinho. A gente pode fazer um pique bem pequenininho. Eu já fiz aqui um piquezinho. Nós vamos fazer isso nas duas pontas, né, nas duas laterais. Aqui também eu fiz. E nos dois pedaços, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Aqui eu marco os dois meinhos. Por que a gente faz essa marcação? Porque quando a gente for costurar, a gente vai ter que encontrar os dois piques, um em cima do outro. Agora nós vamos costurar a lateral, né? Então, quando a gente for costurar, a gente tem que posicionar um pique em cima do outro. Porque se a gente deixar o tecido correr, a máquina ela sempre empurra um pouquinho. Ele vai se torcer e vai ficar um cos torcido. E não vai ficar uma peça bonita. Então, por isso tem que ter esse cuidado. Por outro motivo também que a gente faz esse pique é para fazer a marcação dos meios. Quando a gente vai costurar o cos na leg, a gente vai posicionar esse pique na costura do meio. A gente vai posicionar essa costura no meio, bem na frente e bem no meio das costas. Então, tem que também ter essa marcaçãozinha aqui. Agora, vamos costurar a lateral, né? Avessos para fora, direito para dentro, costurando a lateral.
Sempre tomar cuidado com a costura para ver se está uma costura bem bonita, porque assim, ó, a gente faz a costura, abre o tecido e vê se não ficou aparecendo muito a linha. Então, sempre tem que estar assim bem, o ponto bem fechadinho, não pode estar aparecendo muito a linha do lado de fora. E outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é fazer isso aqui, ó, puxar e ver se ele não está estourando as costuras. Então, tem que tomar esse cuidado, tá? Quando for costurar, esse cuidado a gente tem que tomar todas as vezes que a gente troca linha, que a gente troca agulha, porque quando faz a troca, sempre dá uma desreguladinha. Então, quebrou uma agulha, trocou uma linha, costura uma peça, faz esse testezinho. Depois pode continuar a produção, não precisa, né, cada costurinha fazendo esse teste, mas nas primeiras peças, na primeira peça do dia, ou quando faz essa troca, tem que fazer esse testezinho, tá? Agora vamos virar o cos do lado direito para fora. Vou botar ali os meus piquezinhos. Vou deixar ele aqui e agora vamos costurar a leg. Primeira parte que a gente costura os ganchos, o gancho da frente e o gancho de trás. Agora eu vou fazer a mesma marcação que eu fiz no cos, eu vou fazer aqui na minha leg também. Ó, vou pegar as duas pontinhas do gancho na parte de cima e vou fazer essa dobrinha e vou também dar um piquezinho. Bem pequenininha, não vou dar um talho que fica lá um rombo na minha leg, tem que ser uma coisa pequenininha, só para fazer a marcação mesmo. Ó, aqui já saiu fora. Agora eu vou abrir, abriu, ó, já se formou a calça. Vou pegar, vou botar os ganchos, né, que é as costurinhas do gancho, unindo as duas. Já pego a minha perninha aqui, a minha pontinha da perna, e essa aqui, coloca na máquina. Ó, costurou até a metade da perna, já posiciona essas duas costurinhas, porque para que tenha, porque o tecido de cima ele sempre dá uma empurradinha, então, para que ele se costure uniforme, né, que os dois estejam costurados na mesma, sem que um fique maior que o outro, né? Essa é a frase certa. Porque aí a gente consegue segurar o tecido. Se deixar ele por conta, automaticamente o de cima vai sobrar um pouquinho. Então a gente posiciona aqui, segura e dá uma seguradinha. Não é puxar, né? A gente dar uma leve seguradinha para que os dois tecidos vão bem juntinhos. Eu sempre vou segurando o tecido, não deixa ele solto, que ele vai sobrar lá no final. Umas lasquinhas assim, ó, pode tirar, até para a costura ficar bem reforçada. O que tem que tomar cuidado é para que não fique muito, muito para fora da agulha, senão escapa a costura. Então, mais antes de tirar uma lasquinha, que aquilo ali não vai fazer falta na minha modelagem, né? A minha leg não vai ficar apertada por causa daquilo ali, e a costura vai ficar bem garantida, tá? Ó, agora eu já fiz os meus piquezinhos ali, né? Agora eu vou colocar essa costura do cos, eu vou colocar na minha lateral, que é onde está o pique, ó. Vou posicionar aqui, para que você possa ver bem. Vou vestir o cos dentro da leg. E agora vou alinhar o pique com essa costura. Eu posso até iniciar por aqui, ou também pode ser aqui, ó, a costura da leg com o pique do cos, que é a parte de trás. Pode iniciar por aqui. Você que escolhe o melhor local. Geralmente eu gosto daqui porque é a parte de trás, então já vai ficar a emenda da costura ali atrás mesmo. Aqui eu já posiciono na máquina e já costuro.
Esse cos, ele deve ser mais ou menos uns 2 dedos, uns 2 centímetros menor que a largura da leg. Então, quando a gente for costurar, a gente dá uma puxadinha de leve, assim, bem pouquinho mesmo. Só que essa puxadinha, ela tem que ser macia, não pode puxar e ficar segurando. Tem que ser uma coisa assim, bem sutil mesmo. Porque senão o tecido de baixo ele puxa sozinho e a diferença de tamanho ele vai ficar acumulada toda num local só. Então a gente vai puxando devagarinho. Ó, aqui, ó,